Amém, amados? Hoje, amados, nós vamos ainda tem requisitos aqui do nosso serviço. Amém? De vez em quando a gente acha. Achei um para segurar o fio, um outro segurança. Hoje a gente vai estar encerrando esse propósito, tempo de decisão. E hoje, amados, o tema da palavra é a porta. Porque chega um momento, amados, que nós precisamos decidir que porta nós queremos entrar. Abra a tua Bíblia em João capítulo 10, a partir do versículo 1. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: em verdade lhes digo, quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em... Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos nos render diante do Senhor nessa noite. Nós queremos, Pai, glorificar o Teu nome neste lugar e colocarmos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo, ele tenha total liberdade de falar, de ministrar sobre cada coração que aqui está. Nós queremos, Pai, sim, tomarmos a melhor decisão para a nossa vida, e que nós possamos, Pai, termos a sabedoria, o entendimento e o discernimento, para escolhermos o melhor caminho, a porta que realmente devemos entrar, e que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história, que vai nos trazer transformação. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas, e que Teu Espírito Santo faça a Tua obra neste lugar. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, peço, Pai, usa-me e capacita, que eu apenas seja um instrumento, e que o Teu nome seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Pode tomar teu assento, amados, em nome de Jesus. Amados, nós conhecemos o Evangelho de Cristo? É uma pergunta simples. Você conhece o Evangelho de Cristo? E eu não estou falando do que foi criado ao longo do tempo, dogmas, regras, doutrinas, preceitos, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, vêm de homens, e não de Deus, costumes, que as pessoas têm que seguir, mas que muitas vezes, e na maioria delas, não está nem na Bíblia,
ou às vezes pega uma passagem da Bíblia, distorce e cria uma regra, uma doutrina para a igreja. A pergunta que eu faço para você, ela é bem simples. Você conhece o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, do Filho de Deus? Porque, amados, o interessante, o mais interessante é que na Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Amém? Se eu e você, amados, pegarmos a Bíblia aqui, ela tem tudo o que eu e você precisamos para servir a Deus. Ela tem tudo o que eu e você precisamos para viver bem, cumprir as promessas, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem tudo aqui. Em qualquer área da tua vida, se você for procurar algo, a Bíblia ela vai te direcionar. Então na Bíblia existe tudo o que nós precisamos. Mas sabe o que é mais interessante do que isso? É tendo a Bíblia à nossa disposição e ainda ter pessoas que gostam de ser enganadas por regras, por doutrinas que não estão na Bíblia, e as pessoas ainda fazem isso achando que está certo. Então é como se eu fechasse a Bíblia e dissesse, vai ser agora do jeito que eu quero. Mas e a Bíblia? A Bíblia fica aqui de lado. Mas e o que Deus falou? Fica aqui de lado. E o que Jesus falou? Fica aqui de lado. O que vale é o que eu estou falando. E o que chama atenção é o quanto tem pessoas, amados, vivendo um evangelho que não transforma a vida. Sendo que o evangelho, amados, a Bíblia diz que ele é as boas novas para mim e para você. Amém? Então, quando o evangelho ele chega na nossa vida, ele chega trazendo boas novas. Automaticamente isso chega trazendo mudança, isso chega trazendo transformação. O Senhor ele entra na nossa vida e ele começa a fazer tudo novo na nossa vida. Então, esse é o evangelho de Cristo. Então, tudo aquilo que nós precisamos, ele está ali. Mas por que muitas vezes as pessoas não preferem o evangelho de Cristo? Porque esse mesmo evangelho de Cristo que nos transforma, é o mesmo evangelho que nos confronta no nosso pecado. E quando eu não quero abandonar o pecado, eu não quero o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele vai me mostrar, ele vai me dizer, aqui está errado, isso aqui tu precisa abandonar. E aí se eu não quero, o que eu faço? Eu busco um evangelho onde eu consiga continuar vivendo do jeito que eu quero, buscando aquilo que me agrada, não aquilo que agrada a Deus. Amém? Hoje você precisa entender, amados, a decisão que você tem que tomar. Hoje você precisa entender aquilo que nós queremos. Queremos, amados, seguir os nossos prazeres carnais e que nos levam à perdição, ou queremos cumprir a palavra que nos leva às promessas de Deus? São decisões simples que nós temos que tomar. E isso, amados, ele é individual. Aí tem muita gente que vai dizer assim, mas eu acredito em Deus. Sabe quem é que acredita também? Satanás. Até ele acredita em Deus, ele só não pratica o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz que ele é pai da mentira. Então muitas vezes, amados, as pessoas estão dizendo, eu acredito em Deus, mas é apenas uma fala. E hoje você vai entender sobre isso. Ah, pastor, o senhor está dizendo que apenas eu dizer que acredito em Deus não é o suficiente? Eu não estou te dizendo, eu estou te afirmando, com toda a convicção. Por isso, amados, que quando nós olhamos para esse texto, Jesus Cristo, ele vai gastar um tempo com os seus discípulos, para ensinar a eles, uma coisa muito simples, só existe um caminho, que nos leva a Deus. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra forma. O único caminho que nos leva a Deus se chama? E aí o evangelho que vai nos conduzir a isso, é também o evangelho de Jesus. Não é aquilo que as pessoas estão dizendo, é aquilo que a Bíblia está me ensinando. Então essa é a diferença daquilo que eu e você temos que escolher nessa noite. Porque o texto, amados, pode colocar na tela lá. O texto ele vai nos dizer, versículo 1, o ladrão vem, versículo 1,
Em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Vamos começar, amados, a entender quem é a porta. Você sabe quem é a porta? Porque sabe o que é interessante? Que Jesus fez uma parábola, uma história aqui, uma ilustração para explicar para as pessoas, e quando ele terminou de explicar, as pessoas não entenderam quem era a porta. Agora eu pergunto para você, quem é a porta? Você sabe quem é ou não? Quem não sabe, pode dizer assim, eu não sei quem é a porta. Então todo mundo sabe quem é a porta. Eu não ouvi. Porque não adianta nada você dizer que sabe, mas não falar quem é. Quem é a porta? Então agora ele está dizendo que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que só existe um caminho, que é através dele. Qualquer outro que tenta pegar um atalho, qualquer outro que tenta pegar outro jeito, outra forma, não está certo, não é o correto. Gostando ou não, não é, ponto. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele vai entrar pela porta. Ele vai em direção às suas ovelhas. As suas ovelhas vão conhecer ele e vão seguir ele. Então agora a gente vai entender, mas para aí. Jesus se refere a ele como sendo a porta, mas também se refere a ele como sendo o bom pastor. Então, amados, eu e você precisamos entender isso. A porta é o que nos dá acesso, amém? A cruz é hoje o que nos dá acesso. Porque foi pelo que Cristo fez na cruz que eu e você hoje temos acesso ao Pai. E Jesus Cristo, ele é o bom pastor, amados, que vem trabalhar na minha vida e na sua vida e nos conduzir, que é o papel do pastor, conduzir as suas ovelhas aonde? A Deus. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender, amados, que muitas vezes, quando ele fala em ladrão e salteador, está falando, sabe de quem? De líderes religiosos, de igrejas aonde Deus não pode entrar, aonde Jesus Cristo não é o centro. Esses são quem? Os ladrões e os salteadores. Lembra que um dia Jesus Cristo entrou no templo e ele viu que o templo de Jerusalém tinha se transformado num comércio. As pessoas estavam lá vendendo, ganhando dinheiro. O que Jesus fez? Pegou um relho trançado lá e baixou o laço na turma. Por quê? Porque ele disse: fizeram da minha casa covil de salteadores. A minha casa é casa de oração. A igreja, amados, não é comércio para vender bênção para ninguém. A igreja é lugar onde se prega a palavra para a salvação das almas. E qual é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante da igreja? Quem? Não é o pastor, não é você, não interessa o cargo que você tem, não interessa o dízimo que você está na igreja, você não é a última bolacha do pacote. Se eu sair dessa igreja, a igreja acaba. Já podia ter saído. Não é você que está no controle. Quem está no controle da igreja se chama Jesus. Mas tem gente que acha que agora virou dono. Não virou dono. A igreja já tem dono, e o dono morreu por ela na cruz. Então ele é dono por direito. Amém? Então nós precisamos começar a olhar isso. Tudo tem que ser direcionado a Cristo. A palavra é Cristo. O louvor é a Cristo. Todo o trabalho que se faz na igreja é em direção a Cristo. É conduzir as pessoas para Cristo. Saiu qualquer coisa fora disso, está errado. Olha o versículo 2, coloca lá. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Quando o evangelho, amados, ele é pregado, o verdadeiro pastor prega o evangelho. As verdadeiras ovelhas, elas ouvem e recebem. Por que tem gente que não gosta da palavra? Porque ainda não é ovelha. Às vezes tem uns bodes metidos no meio. Ovelha, quando ouve a palavra,
ela recebe. Mas pastor, a palavra era dura. Era porque Deus estava corrigindo, era porque Deus estava te tratando, era porque Deus não quer que você vá parar no inferno. Porque qual é o pai que ama o seu filho que não corrige? Tem algum pai aqui que não corrige seu filho quando está errado? Quando faz coisa errada, o que a gente faz? Corrige, ensina. Isso está errado, não é assim que funciona. Não é assim que a gente faz? Você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa comigo e com você? E muitas vezes você vai vir e você vai querer ouvir uma palavra que vai encher o teu ego, e Deus vai mandar um cara como eu e vai fazer assim em você, ó. Aguenta o tranco. Para quê? Para você entender uma coisa. Se você veio aqui, você veio buscar salvação. Pastor, eu quero prosperidade. Quem é que quer ser próspero? Trabalha. Amém? Sabe o que cai do céu? Chuva. O resto é você que tem que correr atrás. Tem gente que vem para a igreja atrás de prosperidade. Vai trabalhar. Vai ser fiel com Deus, vai ser dizimista, vai ser ofertante. Deus vai te abençoar em tudo que você fizer. Amém? Quando eu venho pelo motivo errado, eu não fico. Quando eu venho pelo motivo errado, nada me agrada, principalmente a palavra. Porque eu não estou buscando a Cristo, eu estou buscando aquilo que me agrada. Amém? Versículo 3. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Vai melhorar mais ainda, espera um pouquinho. Para este, agora presta atenção nisso aqui. Para este o porteiro abre. Vamos descobrir quem é o porteiro? Você sabe o que é o porteiro? O porteiro abre a porta. Jesus é a porta. Jesus, ele é o bom pastor. Quem é o porteiro? Eu já ouvi alguém falar aí. É Deus. Por que ele é a porta? Por que ele é o porteiro? Para este o porteiro abre a porta. Porque o porteiro reconhece o verdadeiro pastor. Quem é que enviou Jesus? Foi o Pai. Então aquilo que Jesus Cristo fez na terra foi para a glória dele? Não, ele diz: tudo que eu faço é para a glória do Pai. Quando chegou alguém chamando Jesus de bom, ele disse: não, eu não sou bom, bom é o Pai. Então é isso que eu e você precisamos entender. Aqui o porteiro é Deus dizendo assim: ó, eu dei o meu filho para vocês, para que através dele vocês sejam salvos. Aí a Bíblia vai dizer: as ovelhas, diga, ouvem a sua voz. Você está ouvindo a voz de Deus ou não? Você está ouvindo a voz de Jesus? Ai pastor, eu não ouvi. Ora mais, jejua mais, te consagra mais, te santifica mais, lê mais a Bíblia e você vai começar a ouvir mais a voz de Deus. E enquanto isso você vai ouvir o teu pastor falar contigo. Amém? Vamos lá. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo? Olha para quem está perto e pergunta: tu é conhecido de Jesus? Não precisa nem esperar a resposta, só dá uma canteada de olho. Porque às vezes a gente acha que é conhecido de Jesus. Aqui a Bíblia está dizendo que ele vai te chamar pelo teu? Ele sabe quem é você? Porque um dia chegou Jesus falando para os religiosos, e aí Jesus assim, ó, vai chegar um dia que vocês vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio. Jesus vai olhar e dizer assim: quem é vocês? Eu não conheço. Ah, mas nós fizemos tudo isso. Eu não conheço vocês. Sabe o que isso aqui está nos falando, amados? De relacionamento. Você tem relacionamento com o teu Senhor? Você gasta tempo orando? Você gasta tempo buscando a presença de Deus? Ou quer que Ele faça tudo e você não faça nada? Nós só vamos, amados, ser conhecidos e chamados pelo nome, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Não vai ser por acaso, não. Eu e você temos que buscar Ele. Aí Ele vai olhar e Ele vai saber: eu sei quem é. E Ele vai começar a chamar pelo nosso nome, um por um. Ele vai dizer: vem cá, eu te conheço. Mas para isso, amados, eu e você temos que ser conhecidos dEle. E aí a Bíblia vai dizer: e conduz para fora. O verdadeiro pastor conduz as verdadeiras ovelhas. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz dele.
ouvem a voz dele. O verdadeiro pastor conhece as ovelhas pelo nome. Tudo isso, amados, está mostrando quem eu sou diante do Senhor e quem Ele é diante de mim. Ele é quem me conduz. Ah, mas é que eu não podia dar uma mãozinha para Jesus? Tipo assim, deixa Jesus eu cuidar um pouco e fazer do meu jeito? Aí Jesus vai dizer assim, então assume o cargo, pega o cajado e seja o pastor. Porque a Bíblia está dizendo que o pastor vai na frente, as ovelhas vão vir atrás, porque conhecem ele, porque ouvem a sua. Então eu não preciso dizer para Deus como que ele tem que fazer as coisas. Amém? Eu só preciso colocar tudo diante dele e dizer assim, Senhor, seja feita a tua. Isso está na oração do Pai Nosso, né? Mas não é uma parte boa. Vamos ser sinceros? Como assim, pastor? Dizer que tem que ser feita a vontade de Deus. É assim que a gente vive? Quando a gente passa por uma luta, o que a gente diz? Senhor, seja feita a tua vontade. É assim que a gente faz? Não, eu não quero passar por isso, eu não quero. E o Senhor está dizendo assim, mas eu estou trabalhando na tua vida. Ontem a Rafa me ligou, né, Rafa? Passou uma mensagem. Disse, pastor, eu vou entrar agora para fazer a minha prova de motorista. Eu disse assim, então eu vou te ligar. Liguei para ela, eu orei por ela pelo telefone. Quando eu terminei, ela disse que estava a carta dela já para entrar no carro e fazer a prova. Dali um pouco ela me passa a mensagem, pastor, deu tudo certo. Eu acho que tu estava chorando quando tu me ligou, né? Eu percebi pela voz dela, eu pensei, meu Deus do céu, essa guria ansiosa desse jeito, nervosa desse jeito, vai entrar no carro e vai fazer tudo errado. Senhor, comecei a orar para ela, Senhor, acalma ela. Que o Espírito Santo traga à memória dela tudo aquilo que ela estudou e que o Senhor conduza ela. Ela foi lá e fez. É quando a gente é conhecido dele. É quando a nossa vida está nas mãos dele. Aí até numa prova que parece que é algo, é ele que vai lá na frente e faz tudo dar certo. É ele, amados, que vai na nossa frente nos mostrando o caminho. O que o salmista diz? É ele que nos conduz aos pastos verdejantes, não é assim? É ele que nos leva às águas tranquilas. É ele, amados, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque ele está comigo, ele está me conduzindo. Isso é quando ele está no controle. É quando o pastor vai na frente e as ovelhas só vão seguindo ele. Por quê? Porque são conhecidas dele e ele conhece as suas ovelhas e chama pelo nome. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Diga comigo, relacionamento. Lembra que domingo a gente falou, foi pregado sobre nós sermos filhos de Deus? Para isso nós temos que ter o quê? Diga, relacionamento. O que o Senhor, amados, está querendo fazer na minha vida, o que o Senhor está querendo fazer na sua vida, é isso aí. Ele tem, amados, a oportunidade de nos conduzir, mas a pergunta é, nós estamos entregando tudo nas mãos dele? Para ele nos conduzir? O salmista nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você entrega tudo nas mãos dele e confia? Porque, amados, não adianta nós dizermos, Senhor, faz, mas eu vou dar o meu jeito. Nós precisamos, amados, entender que o Senhor, Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Quantos de nós aqui, amados, tentamos conduzir a nossa vida do nosso jeito por anos e anos, e aonde a gente foi parar? Eu fui parar no fundo do poço, não sei você. Até que um dia, amados, Ele me encontrou, me resgatou, e desde aquele dia eu nunca vi mais o fundo do poço. E eu não estou dizendo para você que eu nunca passei por luta, não, isso aí a gente passa e passa bastante. Mas quando chega, amados, a alguns momentos da nossa vida, a gente lembra, não, mas para aí, te liga aí. Tu tem um Deus que está contigo, cara. Tu tem um Senhor que veio para te salvar, o que tu está rateando? Às vezes, amados, a gente meio que se perde, é ou não é? Dá aquele medo, as lutas se levantam, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, e aí às vezes parece que a gente esquece quem é que está nos conduzindo.
Aí chega um certo momento, o Senhor nos dá aquela, é eu que estou no controle. Calma aí. Não precisa andar tão aflito, não precisa andar tão assustado, deixa que eu estou cuidando de tudo. Às vezes, amados, eu e você só precisamos entregar tudo diante do Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 4, está aí, ó. Pois, não, está no 4 mesmo. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas seguem, porque reconhece. Hoje, amados, a maneira mais fácil de eu e você ouvirmos a voz do Senhor é através disso aqui, ó. Conheceis a verdade vos libertará. Por isso, amados, que nós temos que olhar essa questão do relacionamento e da intimidade. De pararmos, amados, o nosso tempo, as nossas atividades, dizemos assim, eu vou ficar na presença de Deus. Ah, mas isso é loucura. Pode ser loucura para o mundo. Mas experimenta ficar na presença de Deus, vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Coloca para nós lá Mateus 15, versículos do 7 ao 9. Presta atenção nisso aqui. Vocês podem ler a primeira palavra ali, senão vocês vão achar que eu estou ofendendo. Hã? Diga bem alto. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Deixa no 8 ali, faz favor. Este povo me honra com... Lembra que eu falei no início que não basta apenas nós vivermos da boca para fora? Ah, mas eu amo a Deus, eu conheço, eu acredito em Deus. Esse povo me honra com os lábios. Mas Jesus está dizendo, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos realmente Jesus no nosso coração? Ou apenas falamos da boca para fora? Porque viver o Evangelho de Cristo, amados, não é apenas falar, é praticar. É entendermos, amados, que nós precisamos dele. Então nós precisamos parar e pensar, ele está no nosso coração ou não? Sabe para quem Jesus Cristo falou isso aqui? Sabe para quem Jesus Cristo disse hipócritas? E é uma palavra forte, é ou não é? Tu olhar no olho de alguém e dizer assim, tu é um hipócrita. Sabe para quem Jesus disse isso? Para os religiosos da época. Aqueles que diziam que conheciam a palavra, aqueles que pregavam, que ensinavam a palavra, que diziam serem os representantes de Deus, e Jesus olha para eles e chama eles de hipócrita. Por quê? Porque só falavam, mas o coração deles estava longe de Deus. Transformaram a palavra de Deus em regras humanas. Quantas vezes, amados, Jesus Cristo foi perseguido por curar pessoas no sábado, por libertar pessoas no sábado, por fazer o bem no sábado. E ele era perseguido por quem? Pelos religiosos. Por quê? Porque eles diziam, no sábado não pode fazer nada. Aí Jesus disse assim, engraçado, que se uma ovelha tua cair num buraco, tu não vai lá e tira num dia de sábado, Pois é, e por que eu não posso ajudar as pessoas num dia de sábado? Sabe o que é isso? Religiosidade. A religiosidade, amados, ela nos impede de fazer o que a palavra nos ensina. A religiosidade, amados, ela nos afasta da presença do Senhor. Amém? O Senhor não quer um religioso dentro de uma igreja. Ele quer filhos reunidos em nome do Senhor. Volta lá e coloca o versículo 5 para nós. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos... Mas aí tem um detalhe aqui, amados, que a gente precisa prestar atenção. A ovelha verdadeira, aquele que realmente é a ovelha do Senhor,
aquele que realmente é fiel a Deus, que quer a palavra, esse vai fugir do que é falso. Mas aquele que não quer o Senhor, aquele que não quer viver pela palavra, esse vai se encaixar perfeitamente. Por isso que o salmista diz que o ímpio não consegue permanecer na congregação do justo. Por causa que a Bíblia diz que luz e treva não mistura. Amados, eu e você, quando chegamos na igreja, nós temos dois caminhos. Ou nos entregamos a Cristo, ou em algum momento nós vamos cair fora. Porque meio termo não dá. Vai chegar um momento, amados, que a palavra ela vai nos confrontar e nós vamos ter que decidir o que a gente quer. E é nós que vamos decidir. Por isso que a ovelha, ela não segue o estranho. E se ela segue, é porque ela quer seguir. É porque ela quer ser enganada. Porque ela sabe que aquele ali não é o verdadeiro pastor, mas ela quer seguir. Ah, porque esse aqui é tão bonzinho, fala só o que me agrada. Ah, é tão bom ir lá e só receber revelação. O que muda na vida da pessoa? Eu não estou dizendo que eu não creio em revelação, eu creio. Mas a gente vive, amados, numa época onde as pessoas querem receber uma revelação e acham que isso vai mudar a sua vida. E as pessoas seguem a mesma vida. E estão toda hora recebendo revelação e nunca muda nada. De que adianta receber 1001 revelação? Está que nem Bombril, 1001 utilidades. Mas a vida da pessoa nunca muda. Nós conhecemos, amados, a palavra? Nós queremos viver por ela? Ou queremos viver uma religião na nossa vida? Porque a palavra, ela muitas vezes, ela vai ser dura assim. Ela vai nos confrontar sim. Ela vai nos corrigir sim. Vai fazer você olhar para a cara do pastor com vontade de bater nele. Espero que não tenha ninguém aqui com esse desejo. Por quê? Quem o pastor pensa que ele é para falar isso? Você acha que antes de eu pregar para você, eu já não apanhei bastante montando isso aqui? Porque antes de eu falar para você, Deus já falou comigo. Então Deus também trata comigo. Às vezes, amados, a gente precisa entender que a palavra ela está vindo para trabalhar na nossa vida, para mudar quem a gente é. Quem é que pode dizer aqui que já foi mudado por Deus? E você foi mudado por quê? Não foi por causa da palavra que você escutou? Não foi a palavra que transformou a tua vida? Foi o pastor lá. Não foi pastor. Ser humano nenhum não tem poder de mudar ninguém. A gente pode tentar manipular, iludir, enganar, mas mudar só um pode, que é o Espírito Santo. Ele que tem o poder de mudar quem nós somos. Por isso que a gente tem que entender, amados, que viver isso aqui não é falar, é praticar. Coloca para nós lá Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes e não somente ouvintes. Diga, eu preciso praticar a palavra. Sabe por que você precisa praticar? Olha o que ele termina dizendo: se eu apenas ouvir, eu estou me enganando. Se você vir, amados, você ouvir a palavra, você sair daqui, você continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo Deus tendo mostrado coisas que precisavam ser mudadas na tua vida, você está se enganando. Se você sabe, amados, o que a Bíblia está te ensinando, o que você deveria fazer e você não faz, ou eu não faço, nós estamos nos enganando. Então não adianta nada estar bonitinho em cima do altar, estar tocando, estar de uniforme, se nós não estivermos praticando isso aqui. Amém?
Ah, mas eu conheço a Bíblia, mas e pratica? Porque tem gente que conhece demais, mas pratica de menos. E aí, amados, há uma distância muito grande. E essa distância, amados, faz com que a pessoa viva um engano. Por que tem gente que nunca muda? Porque não pratica. Porque pensa que conhece, mas não pratica nem o que pensa. Amados, se eu e você olharmos para a Bíblia, nós não vamos achar uma pessoa que não foi transformada por Jesus, que não quisesse ser transformada. Teve pessoas que disseram assim, eu não quero, viraram as costas e foram embora. Essas se perderam. Mas quem disse assim, eu quero, todos, até quem estava morto, voltou à vida. Então, amados, isso mostra para mim e para você, que basta eu e você desejarmos, abrirmos o nosso coração e dissermos para o Senhor, Senhor, muda quem eu sou, e Ele vai entrar e vai mudar. Amém? Volta lá no texto, coloca agora o versículo 6 para nós. Agora presta atenção nisso aqui, porque parece um versículo bobo, mas não é. Parece um versículo sem sentido, mas não é. A Bíblia diz, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. E ele estava conversando com os caras, já estava explicando para os caras, e aí ele viu que ninguém estava entendendo, ele vai e faz a comparação do curral, das ovelhas, do pastor, do porteiro, e mesmo assim, os caras não entenderam. Sabe por quê? Porque é difícil lidar com o religioso. O religioso, amados, tu pega a Bíblia e tu mostra para ele, aqui ó, a Bíblia está mostrando isso aqui. Não acredito. Tem gente, amados, que tu pode mostrar vários exemplos na Bíblia, e a pessoa não acredita. Por quê? Porque ela vai dizer assim, não, eu quero seguir outra coisa. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa, e eu mostrei na Bíblia aqui, ó, a Bíblia ensina que criança quando nasce tem que ser apresentado, a Bíblia está ensinando, e depois quando cresce, e quando crê, ela é batizada nas águas. Não, mas eu não acredito nisso. Aí tu vai fazer o quê? Com cabeça dura desses? Só não muda quem não quer. O problema é que muitas vezes, amados, a gente está tão apegado com as doutrinas que os homens nos ensinaram, e não abre a mente para o que a palavra está. Uma vez eu estava num lugar conversando com uma pessoa, e aí ela disse assim, o problema das igrejas evangélicas, bem assim, é que eles usam uma Bíblia diferente. Eu disse, tu tem Bíblia na tua casa? Tem, então traz lá a tua. Aí chegou a Bíblia e pegou e me entregou a Bíblia. Eu disse, não, fica tu com ela. Agora abra ela aí nos evangelhos, vamos começar a ler. E eu comecei a mostrava o texto na Bíblia assim, leia isso aqui. Porque a pessoa não acreditava na questão, por exemplo, de expulsar demônio. Eu disse assim, leia aqui. A pessoa lia o texto, lê o outro, lê o outro, tu acha que adiantou? Não. Por quê? Porque disseram para ela desde criança que não, isso aí não era de Deus. E aí imagina o que Jesus fez então. Aí não acreditava que alguém podia orar por alguém e a pessoa ser curada. Por quê? Porque disseram para ela desde criança que isso não existia. O que é isso? É alguém que tem a mente cauterizada, que está tão enraizado dentro de uma religião que não consegue enxergar o verdadeiro evangelho. Por isso que eles fizeram isso e não entenderam nada. Jesus mostrou, só faltou desenhar num quadro. Tem gente às vezes que é assim, só falta desenhar. Cara, tu está no fundo do poço e só tu não enxerga. Será? Mas eu acho que vai dar certo. Próximo versículo. Então Jesus disse diga mais uma vez. Ele já tinha falado, repetido de novo. Agora o que ele vai fazer? Repetir de novo. Às vezes, amados, a gente faz a mesma coisa na igreja. Uma vez eu aconselhei uma pessoa, a pastora lembra,
Eu e a pastora, nós aconselhamos uma pessoa. 3 anos depois, a pessoa chegou e me disse assim: agora eu entendi. Quantos anos? 3 anos aconselhando, dando o mesmo conselho. Quando a pessoa resolveu colocar em prática, 3 anos depois, nós repetindo, falando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Aí a coisa mudou. 3 anos. Não diz o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Tem uns que é difícil mesmo. Em verdade lhes digo que eu sou. Mais uma vez, Jesus olha e diz para as pessoas: eu sou a. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está excluindo todas as outras. Sabe aquela velha história de que todos os caminhos levam a Deus? Ai, basta falar em Deus que é de Deus. Toda a igreja de Deus. Tem umas que não. Você já conhece a igreja de Satã? Tem umas quantas por aí. Templo físico, estou falando sério. Está para ser inaugurada em Pelotas, a primeira igreja satânica. Diz que é a igreja, que fala em Deus. Vai quem quer, acredita quem quer. E ele afirma: eu sou a porta. Então ele está dizendo: não existe outro caminho. Não existe outro meio, não existe outra forma, só existe um. Próximo versículo. Todos os que vieram, diga antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram. Amados, entenda uma coisa bem simples: todos os que vieram antes e todos os que vieram depois. Porque a própria Bíblia vai dizer, vai ter dias que eles vão dizer: apareceu Jesus Cristo lá. Quem é que já viu que apareceu uns quantos Jesus por aí? Já uns quantos disseram: a volta de Jesus vai acontecer no ano 2000. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso, né? Lembra disso? Meu Deus do céu, naquilo da virada do ano tinha gente mais pirada do que não sei quem. Porque todo mundo achando que o mundo ia acabar. Acabou? Para quem morreu, acabou. Ué, morreu, acabou. Sabe o que é o mais interessante? Que teve gente, e isso é triste, que na virada do ano se suicidaram com medo do fim do mundo. Eu conheci pessoas que fizeram isso, que tiraram a própria vida com medo do que ia acontecer na virada do ano. Aí o ano vai acabar agora em 2012, não acabou, e vai acabar não sei mais o que. Aí agora já estão dizendo que o Elon Musk é o anticristo, e que o Papa não sei mais o que, e tem uns que já estão dizendo que até que o Lula é o anticristo. Amado, estão vendendo fake news por aí, acredita quem quer. Sabe o que é o mais interessante? É que as pessoas acreditam em tudo quanto é fake news. É ou não é? Só não acreditam no que está na Bíblia. Isso é o que mais me chama a atenção. Só não acredito na Bíblia, mas olha, saiu uma notícia lá nos Instagram, meu Deus do céu, já virou. Tem o cara lá, um que estão dizendo lá nos Estados Unidos também que é o anticristo. Isso é tanto anticristo que está aparecendo aí, assim como tantos Cristo que está aparecendo por aí. Quantas pessoas, amados, já apareceram dizendo que são Jesus? Amados, o dia que Jesus Cristo voltar, a Bíblia nos diz que Ele vai vir sobre as nuvens. Os seus pés não tocarão a terra. E a trombeta vai tocar, e aqueles que creem vão fazer assim, ó. Isso ser humano nenhum vai conseguir fazer, só o próprio Cristo. Amém? Então para de acreditar nessas bobagens aí. Vamos embora. Versículo 8, já falei? Aqui. São salteadores e ladrões, mas as ovelhas não deram, diga, não deram ouvido. Por quê? Porque Deus enviou só um para nos salvar. A Bíblia diz: o unigênito do Pai, aquele que era, que é e que há de vir, o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Então, amados, só existe este caminho, só existe esta solução. É, mas eu queria outra opção. Não tem. A outra opção é descer.
Esses dias nós estávamos trabalhando aqui, às vezes eu brincava, nós vai descer. Tem gente que vai descer. Depois que eu disse, não, nós vai subir. Vai subir. Descer não. Eu e você, amados, precisamos entender que Jesus Cristo, amados, tudo que Ele nos ensinou, Ele praticou. Jesus Cristo, Ele não ficou falando uma coisa e fazendo outra. Uma das maiores demonstrações, amados, de humildade foi quando Jesus Cristo, sendo quem Ele era, lavou os pés dos discípulos. Uma das maiores demonstrações de perdão foi quando Ele estava na cruz pregado, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo isso para quem tinha batido nele, para quem tinha espancado nele, para quem tinha pregado ele numa cruz, e ele olha para aquelas pessoas e diz, Pai, perdoa eles. Então, amados, o Evangelho de Cristo é isso. Cristo não apenas foi falando, mas Ele foi fazendo. E o mesmo Evangelho que Ele viveu, Ele diz assim, ó, vocês vão viver isso aí também. Amém? Coloca para nós lá João 14, 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Coloca o versículo 13 ali para nós. Sabe qual é o interesse de Deus, amados? É que o nome dele venha a ser glorificado na minha vida e na sua vida. Quando eu e você, amados, fizemos alguma coisa que glorifica o nome de Deus, pode saber que eu e você vamos ser abençoados. Então muitas vezes a gente diz assim, Senhor, me dá um carro. Aí Deus fica pensando, por que Ele quer um carro? Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou poder ir mais seguido na igreja. Eu vou poder levar pessoas para a igreja. Eu vou poder talvez usar o meu carro para ir evangelizar. Aí Deus vai dizer assim, nossa, que legal. Vou abençoar esse aí. Senhor, eu quero uma casa onde eu possa receber as pessoas e pregar a Tua palavra. Onde as pessoas tenham um lugar para que se sintam bem acolhidas. Os meus vizinhos estão precisando de uma ajuda, eles vão vir na minha casa pedir oração. Agora, cuidado, amados, para não amar mais a bênção que você recebe do abençoador que te deu. Amém? Pode voltar lá para nós finalizar. Versículo 9, o do 10. Isso. Agora ele vai dizer assim, ó, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será? Entrará, sairá e achará. Qual é o propósito da igreja na terra? Qual o propósito da igreja na terra? Às vezes, amados, tem gente que acha que a igreja, presta atenção nisso aqui, tem gente que às vezes acha que a igreja é a porta para Cristo. Cristo é a porta para a igreja e para o céu. Não é a igreja que é a porta. A porta ainda continua sendo Cristo. Então é Cristo que é a porta para a igreja, para ir parar no céu. Então a igreja está aqui na terra, amados, só com um objetivo: pregar a Cristo, para que Cristo leve a igreja para o céu. Então ele vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem, vai encontrar o melhor. Amados, em Deus nós somos abençoados. Amém? Somos abençoados. E aí coloca o final lá para nós agora. O ladrão vem somente para roubar, matar. Eu vim para que tenham vida e vida em... Quem é o ladrão? E quem mais faz parceria com o demônio? Não. Os religiosos. E lapada, né?
Porque tem gente, amados, que talvez você, por muito tempo você só pensa dizendo assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, isso é o papel do diabo. Mas tem muita gente fazendo o papel do diabo em nome de Deus. Quando eu prego um falso evangelho, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando a salvação das pessoas. Eu estou afastando as pessoas, destruindo a vida das pessoas, ao invés de abençoar a vida das pessoas. Vocês têm ouvido eu dizer nessa igreja, não adianta nada você passar uma vida toda dentro de uma igreja e passar a eternidade no inferno. Nós precisamos entender, amados, aonde nós queremos passar a eternidade. Então o Senhor, Ele vai ter que trabalhar na minha vida e na sua vida, naquilo que precisa ser trabalhado. Então, amados, para que hoje você entenda bem esse versículo, Jesus estava falando com quem neste momento? Diga, com os religiosos. Quem é que Ele está chamando agora de ladrão? Os religiosos. Tem muita gente, amados, fazendo o papel do diabo. Tem vezes que o diabo não precisa mais nem trabalhar, tem gente que já está trabalhando por ele dentro das igrejas. Quando eu prego um falso evangelho, quando eu ensino outra coisa a não ser a palavra de Deus, eu estou fazendo o papel do diabo. Graças a Deus que eu não sou assim. Pastor, mas o senhor não acha que às vezes a sua pregação é muito dura? Às vezes eu até acho. Concordo com você. Às vezes eu podia pegar mais leve? Podia, também acho, concordo. Às vezes eu dou umas lapadas, o Jonas só faz assim. Mas foi, né, Jonas? Por que o senhor é assim, pastor? Por que o senhor não é mais mansinho? Não sei. Eu antes de me converter, eu era uma água morna. Parecia uma lesma, de tão tapado que eu era. Estou falando para vocês como eu era, não estou falando dos outros, estou falando de mim. Aí depois que eu me converti, eu acho que eu peguei a linha de Pedro. Amados, às vezes eu oro e peço, Deus, me dá uma palavra mais branda. Eu já parei de fazer isso, porque aí a coisa fica pior do que era antes. Às vezes, amados, a gente precisa entender algumas coisas. Eu não me entristeço mais com o meu jeito, porque eu já aprendi a ser quem eu sou. E Deus me escolheu para ser assim. Deus escolheu o chamado que Ele colocou na minha vida, não fui eu que escolhi. Em primeiro lugar, eu não queria nem ser pastor. Deus me chamou. Eu não queria estar em cima do altar pregando, Deus me colocou aqui em cima. E por que o senhor prega desse jeito? Porque Deus me deu esse chamado. Então, às vezes a palavra é dura? Não, você que é mole. Amém? Olha para quem está perto de você assim, você que é mole. Amados. Porque a Bíblia diz que quem ama, cuida. Não é assim? Às vezes eu consigo sentar. Ontem foi uma noite que eu sentei, peguei o celular e comecei a passar mensagem para algumas pessoas. Quem é que recebeu mensagem minha ontem? Quando eu tenho tempo, eu sento e consigo fazer isso. Aí teve uma pessoa que entrou, pastor, eu sei que eu estou devendo um livro para o senhor, eu disse assim, eu nem sabia que tu estava me devendo um livro. O senhor não está me cobrando? Não, estou querendo saber como é que tu está. Ai, pastor, obrigado. Só estou querendo saber como é que tu está. O mesmo, amado, Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer, amados, nos cuidar da mesma forma, mas eu e você precisamos deixar Ele nos cuidar. E para agora sim, pela terceira vez que eu falo, para nós finalizar, última passagem bíblica, coloca lá para nós, Mateus 7,15. Presta atenção nisso aqui, amados. Cuidado com os falsos. Então entenda uma coisa, existe os verdadeiros, os que pregam isso aqui, e existe os falsos, que pregam o que agrada às pessoas. Cuidado com os falsos, calma aí. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons,
porém a árvore má produz frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada. 20. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os... Quer saber como eu sou? Convive comigo que tu vai ver. Amém? Se eu quero te conhecer, sabe qual é o jeito mais fácil? Eu ir lá na tua casa. Porque é lá que eu vou descobrir quem você é de verdade. Aqui na igreja você pode vestir a capa do crente e parecer crente. Esses dias eu saí na rua, passei pela irmã Ângela, cumprimentei ela, ela nem me cumprimentou. Meia hora depois ela olhou para mim: "Ah, o pastor!" Lembra lá no banco, irmã? Eu sentado assim de frente para ela, mais perto assim. Eu olhei: "Paz, irmã?" Aí ela me viu de tênis, de jeans, de camiseta e boné. Ficou olhando assim. Que porta você quer entrar? A Bíblia diz que a porta estreita ela conduz à vida eterna. A porta larga ela conduz à perdição. É mais fácil, mas ela conduz à perdição. A decisão é sua. Não é minha, eu já fiz a minha escolha. Eu vou viver por isso e vou morrer por isso. Mas cada um tem que fazer a sua própria escolha. Te coloca em pé. Feche os seus olhos. Se você puder colocar as mãos no teu coração, coloque, só para você saber que ele está batendo. E se ele está batendo é porque o Senhor, Ele colocou vida dentro de você. E se Ele colocou vida dentro de você, hoje você precisa decidir o que você quer para a tua vida. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa Jesus Cristo ser o teu Senhor e o teu Salvador. É você que precisa decidir isso, é você que precisa escolher isso. Então a decisão, ela sim está nas tuas mãos. É você que decide. É você que escolhe. É você que determina o que você quer para a tua vida. Então abra o teu coração, igreja. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para aquele que deu o seu filho para que você fosse salvo através dele. E Ele te oportuniza hoje, nessa noite, você escolher a melhor parte para a tua vida. Ele não está olhando para o teu pecado, Ele não está olhando para o teu erro, para a tua falha, até porque isso aí é Ele que vai mudar. Ele só está olhando para o teu coração e está te dizendo assim: deixa eu ser Senhor na tua vida. Deixa eu cuidar de você. E deixa eu te conduzir por essa porta. Eu vou andar na frente, e é eu que vou andar na frente, porque é eu que estou no controle, não é você que vai andar na frente. Aprenda isso. Com Jesus é Ele que vai na frente sempre. Eu e você vamos ouvindo a sua voz, vamos seguindo os seus passos, e Ele vai nos conduzindo. Peça para Ele conduzir a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o teu nome neste lugar. Nós te exaltamos e nós te entronizamos. E nós declaramos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o teu nome, Pai, venha a ser exaltado em cada vida que aqui está. E que o Senhor toque, meu Deus, em cada coração e manifeste a tua bênção e a tua graça. E que o Senhor nos conduza a entrarmos, Pai, pela porta que se chama Jesus Cristo. A seguirmos o bom pastor que se chama Jesus Cristo. E assim a nossa vida vai estar completamente nas tuas mãos, em nome de Jesus.